Bom, vamos lá, vamos começar mais uma live Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes. E, bom, a gente tem recebido aí diversas perguntas. Algumas pessoas acho que não conseguiram participar do workshop Diabetes na Rota do Bom Controle, que aconteceu no dia 23 agora, se eu não me engano foi quinta-feira. E E hoje a gente vai além das perguntas e respostas tradicionais aí, que a gente já está indo para a sétima live, então já está tradicional. É, vou responder as perguntas que as pessoas me mandam durante a semana, vou dar o nome dessas pessoas para elas mesmas se reconhecerem aí dentro do processo de perguntas e respostas. E depois eu vou dar um apanhado do que foi um pouco na Rota do Bom Controle e contar um pouquinho sobre o Programa Diabetano de Educação em Diabetes. Tá certo? Então a gente vai começar primeiro aí com as perguntas e você que está aqui nos assistindo, se quiser mandar a sua pergunta, a gente vai fazer uma transmissão aqui em duas máquinas no Instagram, vocês, no YouTube, vocês. Vocês que estão aí no Instagram, caso ainda não conheçam o canal do YouTube, sigam o canal do YouTube. É importante a gente ter vocês em todos os canais e no YouTube você consegue ter 100% dos conteúdos que a gente distribui. E a gente posta vídeo diariamente. Hoje vai sair um vídeo ainda. Hoje a gente entra com a live, mais um vídeo para a gente poder falar com vocês. E aí, Ju? A Ju tá aqui. A Ju é a nossa enfermeira, a nossa nurse, a nossa palhaça da sorrisologia. Ela é um pouco de tudo. É acupunturista, diabética, 27 anos, Ju. Se você puder mandar uma mensagenzinha aí, avisa a gente. E a Camila também acabou de entrar aqui, a nossa Nutri, especialista também no mercado de diabetes. Linda é você, Ju. Essa amiga muito querida que a gente já está juntos aí há muitos anos, né, Ju? Poxa, quantos anos será que já faz que a gente se conhece? Eu nem tenho essa conta mais na minha cabeça. Faz muitos anos mesmo que a gente se conhece. Fala aí, Ju, quanto tempo de diabetes você já tem? Tipo comenta aí pra gente não ficar com a dúvida. 26, 20, quase acertei, eu falei 27, não, 26 anos de diabetes. Eu acho que eu conheço a Ju então há 26 anos, não foi, Ju? Primeiro ano que você foi pra temporada para crianças com diabetes, você tinha acabado de ser diagnosticada, não foi isso? Faz 25, é isso aí, ó, 25 anos. 25 anos então que a gente se conhece. Por mais absurdo que possa parecer, eu fui o tio monitor da Juliana. Da Juliana, do Andrigo, do Caio, do Felipe Zago, tantos amigos aí com diabetes que passaram pela minha vida, o Gustavo, o Amer, enfim, todos vocês vão acabar conhecendo no meio desse trajeto aí de autoconhecimento que a gente está trazendo com o diabetano. Mas eu vou começar então com as perguntas e respostas e tentar trazer aí o melhor de informação para vocês. E se vocês, como eu comentei, tiverem as suas perguntas e quiserem postar aqui, tiozão caramba, Jô. Respeita, cara. Eu ainda tô inteiro ainda. São só 42 anos de praia, só 42 margaridas. Boa noite, Deusa, bem-vinda aí. Vamos começar então agora a fazer as perguntas. Ó, mais um, o Andrigo também tá na área aqui. Mais um brother aí, diabético também, tipo 1. Como eu também fui tio do Andrigo. Aliás, eu fui tio monitor de quase todas as crianças da temporada para diabetes até eu completar meus 30 anos. É isso. A Dona Graça tá aí também, mais conhecida como minha mãe, né, a coordenadora de educação da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma pessoa extremamente importante no mercado. Tô velho nada, Andrigo, tô inteiro. Mas vamos começar. Vamos parar de embromação, que a gente já falou abobrinha por 5 minutos. Então a gente prorroga 5 minutos para frente a live, para as abobrinhas não interferirem no conteúdo, porque aqui a gente está aqui para trazer conteúdo. Essa é a ideia. E Andrigo, vai se preparando aí que eu quero fazer essa semana aqui ainda eu quero fazer uma live contigo, para a gente bater um papo, apresentar um pouco da sua vida, da sua história, das provas de Ironman que você disputa, mesmo sendo DM1, ou disputou, até nasceu seu filho, que agora está mais complicado, né? Eu entendo bem como é que é isso, mas a gente vai poder falar bastante
Eu quero ver se essa semana a gente consegue. Fechado, tá fechadíssimo. Vamos nessa. Uma galera aqui entrando, vamos começar então. Bom, a primeira pergunta que eu trouxe aqui hoje, né, na verdade, não é nem muito difícil, porque chegam tantas perguntas e muitas são repetidas que eu acabo pegando as primeiras para a gente poder já começar a tratar. E muitas coisas que eu acabo trazendo para vocês parecem repetitivo, mas tem sempre uma nuance de detalhe que é o importante, é o que a gente tem que pegar cada vez mais, que é o conhecimento, autoconhecimento, é a busca necessariamente pelo domínio do assunto diabetes, né? Como um todo, né? Na parte nutricional, de atividade física, de a reação quanto à temperatura, enfim, todos os que são relevantes à nossa vida. Então eu vou começar com a pergunta da Nádia, e é uma pergunta que é muito boa para abrir um quadro de perguntas e respostas, né? Ela perguntou assim, ó, você sempre aceitou o diabetes? Ela perguntou para mim, pessoalmente. Nádia, eu tenho diabetes desde os meus 6 anos de idade. Eu lembro nitidamente da impossibilidade que eu tinha de comer qualquer coisa diferente do que era indicado para as pessoas com diabetes naquela época. Era uma vida, sim, de restrições alimentares bastante séria, que hoje não precisa mais ser. Hoje não é mais desse jeito, não precisa mais ser desse jeito. Mas naquela época ainda era uma vida efetivamente de restrições, a gente não tinha muita opção. As insulinas eram diferentes, agiam de formas diferentes, hoje ainda existem essas insulinas, mas elas estão cada vez mais em desuso, mas as insulinas agiam de forma diferente, a gente tinha um conhecimento diferente sobre o comportamento do corpo à alimentação, então a gente tinha uma série de proibições aí. Então eu me lembro nitidamente de eu passeando com a minha avó, passando na vendinha, porque eu sou do bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, e eu passava na frente de uma vendinha, que era a quitanda, que tinha do lado da casa da minha avó, e sempre tinha aquelas balinhas, e eu era acostumado a comer as balinhas. Lembro também do meu avô, que era dono de bar naquele período, lá na Praça da Sé, e ele vinha do bar, às vezes, nos finais de semana, trazendo pão doce, quindim, caixa de sorvete de coco ou chocolate, enfim. E a gente já tomava, né, sorvete, era normal. E eu tenho essas memórias, sabe? Então, cortar isso certamente não foi uma coisa simples. Mas eu não lembro mais muito de quão difícil foi essa adaptação, porque eu era muito pequeno. De fato eu era. Quando a gente fala de aceitação, existem períodos da aceitação, né? A gente só recebe. Primeiro a gente é instruído. Quando a gente é tipo 1, principalmente que é criança, a gente primeiro é instruído, orientado pelo pai, pela mãe. Só eles vão poder fazer a diferença por nós, né? Então a gente acaba absorvendo muito do conhecimento que eles transferem para a gente e vai tentando aprender cada vez mais com esses conhecimentos, né? E a minha mãe aqui tá lembrando, naquela época não existia glicosímetro, a gente não conseguia fazer a ponta de dedo. Então o entendimento do que estava ou não estava controlado era basicamente uma tira reagente de urina. Então era um negócio diferente, era muito diferente do que a gente tem hoje disponível no mercado, né? Como fazer hoje o controle é muito mais fácil do que foi no passado. Então nessa primeira fase da aceitação, talvez uma sensação um pouco de diferença entre os meus colegas, porque nas festinhas eu não podia comer bolo, não podia comer brigadeiro, não podia tomar refrigerante. Naquela época minha mãe levava pó de guaraná sem açúcar, misturava com água com gás, adoçante, e eu achava maravilhoso. Então ela tentava fazer adaptações para que eu não me sentisse, às vezes, excluído desse tipo de situação. Né? Mas essa era a minha realidade e eu, como criança, me adaptei. As crianças, elas são fantásticas nesse sentido. Elas se adaptam, a gente tem que entender que elas são assim. Não precisa de um exagero demasiado na preocupação, porque não é assim para eles, é só mais uma questão da vida e vai funcionar. Vai funcionar bem. A Vanessa aí chegando também, mais uma que eu fui tio. Mais uma que eu fui tio do acampamento. E bom, depois a gente fala de um segundo momento de aceitação, quando a gente é DM1, que é a adolescência. A adolescência a gente questiona tudo, a gente quer ser parte do bando, na verdade, né? E a gente quer ir pra balada, a gente quer tomar uma cervejinha com os amigos, a gente quer um monte de coisa, né? Adolescência, seus 18 anos ali, o negócio ainda é conturbado,
vai para as baladas, como eu falei, tomar uma cervejinha, essas coisas todas, a gente quer fazer isso. Só que sem o conhecimento do diabetes, isso não é possível. Como a pessoa tipo 1 ela começa muito cedo, e se os pais trabalham direito a questão do conhecimento, conseguem buscar o conhecimento necessário, é muito mais fácil a adolescência, não tenha dúvida. Se eles entenderem quais são as consequências, eles vão cuidar. Por mais que eles tenham aquela revolta natural da adolescência, eles vão cuidar, eles vão ter preocupação, porque existem riscos. Né? E eu costumo dizer, para o adolescente, a melhor opção é a gente trabalhar quais são os sonhos desse adolescente. Se o cara tem o sonho, sei lá, que nem eu tinha quando eu era criança, de ser veterinário. Para eu ser veterinário, eu preciso ter saúde, cara. Eu tinha um sonho gigantesco que era ser pai. Para eu ser pai, tinha que ter saúde, então eu precisava me cuidar. Então, por mais que às vezes a gente dava uma escorregada aqui ou ali, o importante era saber como reverter e contornar a situação rapidamente para a gente poder ter a vida do jeito que precisa ser. Com saúde, enxergando, com as duas pernas, enfim, com tudo que a gente vem equipado para a gente poder ter uma vida aí o mais próximo do normal possível, independente de ter ou não diabetes, né? Então a vida é maravilhosa, cara. Não tenho nada para reclamar. Então, para mim, não foi um negócio tão complexo em termos de aceitação. Eu sempre fui desde criança, uma pessoa com muitos sonhos. E para a gente realizar, a gente precisa estar bem. E para estar bem, a gente precisa conhecer o diabetes e controlar. Esse é o grande chavão aí que eu posso deixar para vocês. Né? Sonhe, porque o sonho vai te levar longe. Então essa daí foi a pergunta da Nádia. Bom, Nádia, se você não está assistindo hoje, eu espero que depois, em outro momento, você possa ver a sua resposta. Tá bom? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Sueli. Por que não consigo controlar o diabetes mesmo tomando a medicação? Desculpa, a minha bomba está falando comigo. A gente tem que olhar. Toda vez a gente tem que olhar quem usa a bomba de infusão. Ela às vezes fala com a gente precisa entender e ver o que precisa ser feito. Então, por que não consigo controlar o diabetes mesmo tomando a medicação? Foi a Sueli que mandou essa pergunta. Bom, Sueli, tudo que eu posso dizer é que, e eu falei isso no workshop na Rota do Bom Controle, é que controlar o diabetes não é uma receita de bolo. Não é. Não adianta você ir no médico, pegar o receituário desse médico, voltar para casa, executar aquilo na risca e achar que vai dar certo. Não vai. Eu vou repetir tudo que eu já falei anteriormente. Né? Primeiro, o médico ele não é bidu. O médico não é bidu, minha gente. Ele não consegue fazer um ajuste da sua medicação, da sua insulina, se ele não souber o que está acontecendo com você. E saber significa saber mesmo, com toda a informação necessária que você precisa levar para o seu médico. E o que significa levar toda a informação para o seu médico? Significa levar tudo. Como corre o seu dia, tudo que você faz no seu dia. Então, como é o seu comportamento alimentar, como que você está tomando o seu medicamento, se você está cumprindo os horários do medicamento. E o mais importante, as pontas de dedo. Você está fazendo as pontas de dedo nos horários certos? Porque se você não estiver fazendo as pontas de dedo nos horários certos e chegar para ele com a informação, eu faço todo dia em jejum, eu faço num dia em jejum, um dia no almoço, um dia... Ele não vai te ajudar, ele não tem como te ajudar, porque ele fica sem material de trabalho. Ele precisa da informação para ele poder ajustar a medicação e ter assim tranquilidade de te ajustar a medicação o mais próximo possível. E aí, sem o conhecimento e seguindo a receita de bolo, vai até dar certo, mas qualquer deslize que acontecer para você voltar para o eixo de novo, você vai ter muita dificuldade. Então, não adianta nada seguir a receita de bolo se você não tiver o conhecimento para saber o que fazer em cada situação. Esse é o ponto mais determinante. Conhecimento e autoconhecimento. São os dois pontos mais importantes dentro do projeto de conhecimento de cuidado do diabetes. Tá certo? Deixa eu ver qual foi a próxima pergunta aqui. É muito legal isso aqui também. É da Carla. Quais fatores influenciam o controle do diabetes e como controlar? Quais fatores influenciam o controle do diabetes e como controlar? Essa pergunta é fantástica, porque a resposta é... A minha pergunta para você, aliás, na verdade, em vez da resposta é
Quais não influenciam? O diabetes ele é altamente influenciável, podemos dizer. Se você fez atividade física um pouco mais intensa, você vai ter interferência. Se você não fez atividade física, você vai ter interferência. Se você, em vez de comer meia maçã que você tem prática de comer, você comeu uma maçã, vai ter interferência. O sol, está muito calor, vai ter interferência. Está muito frio, vai ter interferência. Está muito nervoso, vai ter interferência. O número de fatores é quase imensurável, porque assim, eu costumo dizer que tudo interfere no diabetes, tudo, tudo, tudo. A minha vida, eu já disse para vocês algumas vezes, a minha vida é bastante corrida. Eu trabalho em área comercial, uma multinacional, eu vivo visitando clientes, em reuniões, e às vezes acontece de eu não conseguir almoçar, né? Isso interfere na glicemia, obviamente interfere, mas sabendo o que fazer, a gente consegue aí fazer os ajustes necessários. Se você ainda não sabe, você tem que seguir uma rotina mais estritamente, o mais estrita possível, porque se você não sabe o que fazer, você vai se perder. Você vai se perder. Agora, quando você sabe o que fazer, o que é mais importante? Está aqui a dona Graça que acabou de colocar essa palavra. Agora, você sabe o que fazer, você tem todo o conhecimento, a base. O que é alimentação no diabetes, o que um carboidrato significa, o que ele faz no seu organismo, a proteína, o que ela faz no seu organismo, atividade física, o que ela faz no seu organismo, se um dia está mais quente, se um dia está mais calor, você vai começar a perceber os comportamentos do seu corpo. Sabendo todos os sintomas, todas as situações, todos os fatores que interferem, você vai começar a olhar para você e vai começar a perceber quais são as sensações. É o autoconhecimento. Você às vezes tem algumas questões que outras pessoas às vezes não vão ter. Então você precisa se observar, se autoconhecer, para que isso se facilite, cada vez mais você automatize as suas tomadas de decisão para você tomar um caminho A, B ou C. Vou fazer, sei lá, hoje eu tenho um treino de jiu-jitsu. E aí, o que eu faço? A, B ou C. Ou seja, eu desligo a minha insulina um pouco antes, meço durante o treino 3 vezes, ou não, vou tomar insulina normal, vou medir no começo e no final, enfim. Cada um vai tomar a sua decisão de acordo com o que também se sente melhor, com o que vai se adaptar melhor. É uma questão também de adaptação, tá certo? Por exemplo, no momento eu não estou praticando atividade física e para mim está tudo bem. Eu estou controlando minha glicemia do mesmo jeito que eu estivesse atuando com atividade física. Óbvio, é muito mais simples quando está com atividade física, mas dá para fazer também se você tiver com alguma limitação para poder praticar atividade física nesse momento. Né? O que eu sempre digo é busque sempre alternativas. Né? Então aqui eu levanto criança, abaixo criança, levanto criança, abaixo criança, levanto criança, abaixo criança. Aqui tem 2 para eu carregar. Então essa daí foi a pergunta da Carla. Tudo influencia, Carla? Tudo influencia. Vou fazer uma pergunta aqui de uma diabética tipo 2 que eu conheço já há longa data, a sogra Dirce. Ela mandou a pergunta aqui. E a pergunta é boa porque tem um monte de gente que tem esse fanatismo pelos doces, né? E ela perguntou, eu gosto demais de doces, o que fazer? Se você souber como corrigir, ou se você tiver com esse doce dentro do seu planejamento alimentar, se for o caso do tipo 2, apoiado por uma nutricionista, com um quadro acertadinho de medicação, como doce. Se você é insulino dependente e sabe fazer a contagem de carboidrato, fazer a correção que é necessária, como doce. A gente não tem que passar necessariamente vontade. É óbvio que não dá para você comer doce o dia inteiro, não dá para você comer doce no café, no almoço, no jantar. Você vai acabar se enroscando, vai acabar se complicando. Então é sempre a questão do equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio alimentar, buscar alimentação sem excessos. Isso sendo no doce, na gordura, no carboidrato, na proteína. Nenhum excesso é bom e não é para mim que tem diabetes, não, é para ninguém. O diabetes ele me obriga a ter uma alimentação balanceada, me obriga a ter uma vida saudável. Então, se você se cuidar direito, controlar sua glicemia, essa expectativa é que você tenha uma vida tão longa ou mais longa do que uma pessoa sem diabetes, uma vez que você vai estar tendo uma vida absolutamente saudável. Essa é a ideia, né? A Vanessa falou assim, mas brincar com as crianças gasta energia também. Puta, e como gasta? Como gasta? É isso aí, ó. Camila, nossa Nutri, falando que comer o doce tem que entender que não é proibido, e não é mesmo, não é proibido. A questão não existe proibição.
existe a adequação do seu hábito alimentar. Então, equilíbrio, trabalhar o conhecimento, buscar nutricionista, buscar o endocrinologista, fazer os ajustes, contagem de carboidrato e pau no gato. Vamos em frente. Bom, vamos ver mais uma pergunta aqui. A Vilma mandou assim, ó, como eu vejo se a minha diabetes está boa? Vilma, só tem um jeito de você ter certeza absoluta se a sua diabetes está controlada. Ponta de dedo. Não tem dois jeitos. Tá? Eu sempre acreditei nisso e recentemente saíram estudos. Tem um estudo que não é tão distante assim, é novidade praticamente ainda no mercado, as pessoas ainda estão se adaptando com esse processo, que é chamado de timing range, que é o tempo na meta. O timing range nada mais é do que você manter a sua glicemia agora me veio a dúvida, não, entre 70 e 180. Se você conseguir manter 70% do seu dia, a sua glicemia entre 70 e 180, significa que você está dentro da meta. E se você está dentro da meta, você está evitando as complicações que o diabetes pode trazer. Ah, Lê, mas e se eu ficasse todo tempo no 180? Tá, não tá legal. Tá? Não é que tá legal, não tá legal. A gente tem que tentar trazer ali para um nível mais de normalidade, manter ali entre uns 120, já é bem legal, já é uma taxa bem adequada para você evitar aí essas complicações. Tem uma margem de segurança, você não tem tanto risco para hipoglicemia, enfim, tem algumas vantagens você manter ali entre 100 e 120. Então, como eu penso a minha glicemia, por exemplo, eu trabalho para eu estar o máximo possível dentro da minha meta. Então, na minha bomba existe o gráfico, eu uso o sensor de monitoramento contínuo da minha bomba, que ele trabalha para a minha bomba, e eu fico acompanhando esse gráfico, eu tenho que ter 70% do meu dia no mínimo dentro desse target. Ah, mas foge. A gente comete erros, o erro ele faz parte do jogo, e o problema do erro é se você não sabe o que fazer com ele. Se você sabe o que fazer, tá tudo bem, e a gente vai continuar e vai corrigir, vai a vida seguir. É, e isso tá falando aqui a Graça, minha mãe, tá falando aqui, é verdade. Existem horários e horários. O meu basal da bomba de infusão, por exemplo, de manhã ele é um, à tarde é outro, à noite é outro. Exatamente porque existe uma variação até do comportamento hormonal do corpo durante o dia que vai fazer o impacto X ou Y no seu tratamento. Então, para cada pessoa é um modelo, não tem um modelo único, mas é conhecendo que você consegue entender qual é esse modelo que vai ser adequado e aí trocando com o seu médico, levando para ele também, quanto mais você conhece, mais informação você consegue levar, mais ele vai ajustar isso, mais ele vai acertar a sua vida e sua vida vai ficar em perfeito estado de controle. Ah, mas e a hemoglobina glicada, né? Todo mundo sempre se preocupa muito com a hemoglobina glicada. E aí eu já fiz esse comentário e eu vou fazer de novo. Na teoria, você faz uma hemoglobina glicada, sua glicemia está dando 260, 260, 260, 260, 260, 260. Quando vai somar tudo, dá 260. A hemoglobina glicada pega seus últimos 3 meses e faz uma média. A média de 200 mais 60 é 130. Uau, que hemoglobina glicada fantástica. Meu amigo, que encrenque, hein? Então, ponta de dedo. Todas as pontas de dedo indicadas, né, durante o dia vão ser importantes para você fazer o melhor controle e assim conseguir uma vida longa e sem as complicações. Essa foi a pergunta da Vilma. A Lourdes perguntou uma pergunta que eu acho que eu vou ter que responder toda segunda-feira, porque eu recebo ela sempre, então eu acho que não tem como não falar. Né? Mas o diabetes tem cura? Não, o diabetes não tem cura. O diabetes tipo 1 não tem cura, o diabetes tipo 2 também não tem. Ah, não, mas tem os caras que prometem a reversão, porque o chá de pata de vaca, porque o suplemento XPTO, meu amigo, a grande realidade é assim, ó, quando a pessoa vai para essas histórias, é igual essas empresas de shake que falam, que prometem milagres em termos de perda de peso. E na real, o que eles fazem? Eles te vendem um shake e dizem que você tem que seguir uma dieta XPTO.
Aí você emagrece, cara. Pô, lógico que você emagrece. Você come alface e toma shake. Emagrece, vai emagrecer. Né? E é a mesma coisa. Esses caras que prometem essas mentiras que são reversões, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão implementando geralmente um tratamento muito restritivo na questão alimentar, né? Ou pior, indicando para você alguma restrição alimentar que vai te fazer causar danos renais, por exemplo, que é uma dieta extremamente baseada em proteína. Né? Existem estudos que trazem dados extremamente tristes sobre o que isso vem causando na sociedade como um todo, não só nos pacientes com diabetes. Então você acaba tendo uma sobrecarga de algum setor do seu corpo. Isso é péssimo, isso é muito ruim. Então, não é o indicado, não existe reversão do diabetes. O que vai fazer é que você vai fazer algum tipo de tratamento, e às vezes muito restritivo, que vai em determinado tempo manter sua glicemia controlada. Significa que você se curou? Não, significa que você está fazendo um bom controle do seu diabetes. Seja ele através de controle alimentar, seja ele através de shake mais controle alimentar. O que o cara está te dizendo para você fazer é só, na verdade, uma forma de criar um método de controlar a glicemia de alguma forma que não necessariamente naquele momento vai precisar de medicamento e é muito difícil não precisar. Tá? E geralmente essas pessoas que acreditam nesses caras não fazem a ponta de dedo, ou seja, não tem certeza desse controle glicêmico e quando vai perceber, aí pode ser tarde demais, infelizmente as consequências disso podem chegar com uma velocidade maior. Então não tem cura. Tipo 1 não tem cura, a gente precisa da insulina injetável, tipo 2 não tem cura, não tem reversão, não tem milagre. Tá certo? É cuidar, aprender, estudar, autoconhecer e seguir. Esse é o diabetes. Vamos ver aqui. Como se alimentar corretamente? O Edilson mandou essa. Como se alimentar corretamente? Bom, alimentar corretamente é uma coisa um pouco vaga, né? A gente às vezes conversando com as pessoas, ela fala assim, mas eu nem janto. Eu falo assim, mas você não come nada antes de dormir? Não, eu como um pãozinho com manteiga, um café com leite. Gente, é jantar. Não é lanche, não, é jantar. Isso é, se comeu à noite, no horário do jantar, é jantar. Se é pão, se é torta, se é torta com salada, é jantar, tudo é jantar. Então, a melhor forma de você se alimentar é com o que você gosta. É óbvio que você precisa aprender a apreciar as saladas, as verduras, os legumes, é muito importante, não para mim que tenho diabetes, mas para qualquer pessoa, porque faz funcionar o seu corpo melhor, seu intestino funciona melhor, você consegue segurar um pouco o índice glicêmico da alimentação de carboidrato de rápida absorção. Você tem várias vantagens aí em colocar fibra dentro da sua alimentação. Isso é muito importante. Saber também como corrigir a glicemia de acordo com a sua alimentação, e aí entra de novo a contagem de carboidrato, também é muito importante. Agora, e o excesso, é o volume alimentar. Eu mesmo, quando eu treinava todos os dias, como há algum tempo atrás, eu treinava de segunda a sábado praticamente, 2 a 3 horas por dia, e eu precisava comer um volume muito maior do que eu como hoje. Eu como muito menos do que eu comia, talvez 1/3 do que eu cheguei a comer na minha época de treinos diários. Então, a gente precisa só ter cuidado para não ter o excesso de acordo com o que você incorre durante o dia. Se não faz atividade física, então a alimentação é um pouco menor. Você tem desgaste menor, você vai comer menos, assim você não engorda. Né? E também não vai comer menos do que você precisa para você não emagrecer demais. Então você tem que trabalhar aí para o seu controle tá mais adequado, de acordo com a sua alimentação, com o seu comportamento diário e a gente conseguir assim ter uma vida tranquila com a alimentação e o diabetes. Deixa eu ver aqui. Tem pesquisas. Tem pesquisas, a cura do diabetes é um sonho. Mas enquanto esse sonho não chega, a gente precisa estar bem. Esse é o ponto. Precisamos estar bem para o dia que essa cura chegar. Né, se ela chegar. E se ela não chegar também, a gente hoje tem como controlar isso de forma adequada. Não é tão difícil como todo mundo pensa. Precisa sim estudar bastante. Esse é o trabalho que a gente tenta fazer com o Diabetando. Mas não é uma. Digamos assim, o diabetes não é uma certidão, não é um atestado de morte, não é. Basta saber, conhecer, estudar, cuidar e a vida
pode ser tranquilamente normal. Ahn, a Rafaela mandou aqui, ó. Como você faz para manter a sua glicemia controlada? Sua glicemia estável, ela pediu, ela mandou na verdade. Bom, para manter a glicemia estável, eu faço todas as pontas de dedo que são necessárias durante o dia. Na verdade, eu uso sensor, né? O sensor, gente, é um achado o sensor. Só o sensor de monitoramento contínuo, para mim, ele só não é mais importante do que a contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato é para mim a maior invenção da face da Terra. É óbvio que ela surgiu por conta da evolução das insulinas. Esse entendimento, essa percepção que existe uma conta para ser feita, surgiu depois da mudança das insulinas. Mas a contagem de carboidrato para mim é o grande achado da medicina em termos da medicina e da nutrição em termos de cuidado com diabetes. Acho que a minha vida é inimaginável sem a contagem de carboidrato. Mas o sensor de monitoramento contínuo, ele é um outro avanço que assim que muda muito a nossa vida. A gente começa a ter referência real do que está acontecendo no seu dia, e isso facilita as suas tomadas de decisão tremendamente. Por isso que tem tanta necessidade de pontas de dedo ao dia. Você tem que fazer mesmo, é muito. Para você conhecer o comportamento da sua glicemia antes e depois de cada refeição, em jejum, antes de dormir, e às vezes de madrugada vai precisar fazer. Então, é um fator que me auxilia muito. E aí, infelizmente, também tem algumas questões, por exemplo, a idade, se pode usar, se não pode usar, se tem uma variação enorme aí. E existem opções também. Existem sensores que não são acoplados à bomba, como é o caso do meu. E aí cada pessoa é uma pessoa, precisa ver se adequa, se não se adequa. A própria bomba de infusão não é uma coisa que é bom para todo mundo. É bom para mim. É, é muito bom para alguns amigos, mas por exemplo o Andrigo, que disputa Ironman, não é bom para ele. Ele não usa ainda a bomba de infusão. Ele vai na seringa, na caneta. A minha irmã, a Renata, que é endocrinologista, ela também usa seringa, caneta. Ela ainda está nesse processo aí e para ela funciona muito bem. Tá? Então a questão é natural que a gente. Nem tudo que é bom para um não é bom para o outro. Né? Existe também o envolvimento de quanto se despende de dinheiro com um ou com o outro. Existem leis, sim, para você buscar os seus direitos, existem caminhos, existe o processo administrativo que você pode instaurar dentro da Secretaria de Saúde de cada estado. Com a negativa você tem a possibilidade do acesso judicial, tentar isso através do judicial, que pode também ser negado, mas geralmente, de acordo com se o processo é bem feitinho, acontece da forma que tem que ser, com a análise toda, com a avaliação toda que precisa ser, geralmente dá certo, mas existem os casos de não. Então a gente tem que ter cuidado só com isso é o melhor controle. Não. O melhor controle é o que te faz funcionar. Funciona para você NPH e R, NPH e R. Não dá para NPH e R, NPH é uma log, NPH é uma log, ou Novo Rapid, ou sei lá, qualquer uma outra das insulinas que você pode usar, enfim, tanto da lenta quanto da ultra rápida. Então a glicemia, na verdade, ela é controlável de acordo também com o seu comportamento, e isso tudo vai fazer diferença aí no resultado final, que é a busca pelo controle. Bom, deixa eu tomar só um gole d'água aqui. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu no dia 23, foi onde a gente fez na Rota do Bom Controle, né? Diabetes na Rota do Bom Controle, nosso workshop. Naquele dia, depois da aula toda, onde eu comentei os principais erros aí das pessoas na busca pelo controle do diabetes, acho que quem quiser ainda assistir essa aula está disponível no diabetando.com.br/filé, né, sem acento.
Então ainda dá tempo, se você não viu o workshop, não pôde participar, lá já está editado, eu tirei essas coisas que a gente acaba às vezes se distraindo, falando de outros assuntos, enfim. Deixei só o filé mesmo, o filé para você poder assistir e aprender tudo que a gente conseguiu trazer naquele. Deu 1 hora e meia de workshop naquele dia. E lá também a gente lançou aí oficialmente o programa Diabetando, abertura da turma do programa Diabetando de Educação em Diabetes. E qual a ideia do programa Diabetando de Educação em Diabetes? É ser um formador, efetivamente, é levar o conhecimento todo o que você precisa sobre diabetes, o acompanhamento com o apoio dos nossos queridos apoiadores profissionais que vão nos ajudar participando de workshops mensais que vão trabalhar todo o conhecimento extra que vai ser necessário. A gente vai trabalhar, então a gente vai ter um curso online, uma plataforma EAD, e esse curso vai ter toda a base do conhecimento que você vai precisar. A base, o mais básico do processo do diabetes. E aí você vai entender detalhe a detalhe o que é o diabetes. Com essa base estruturada, a gente vai entrar com os workshops. Esses workshops vão ser com esses profissionais incríveis que apoiam o projeto Diabetando. E esses workshops vão trazer aí um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade dentro do conhecimento sobre o diabetes para te aumentar as suas armas, aumentar o seu poder de fogo diante do diabetes, né? Esses workshops vão ser mensais, o curso em si vai estar liberado, você pode entrar, fazer no seu tempo, são 9 módulos, se eu não me engano 80 aulas a gente vai ter provavelmente dentro do curso em si. Vai ter avaliação, vai ter entrevista, vai ter questionário, vai ter desafios, assim, é um curso bastante completo. E aí, além disso, o workshop, como eu comentei, e do workshop a gente vai tirar todas as perguntas que surgiram do workshop e vai responder através de uma ferramenta chamada Telegram. Se você ainda não tem, eu sugiro que instale, caso você decida fazer parte aí do programa Diabetando de Educação em Diabetes. Que vai ser onde a gente vai transferir todas as respostas. Além dos workshops, vai existir também a comunidade fechada Diabetando. A comunidade fechada Diabetando é onde todos os alunos vão estar dentro que vão estar dentro do projeto, vão estar lá trocando experiências e muitas vezes com interações comigo ou com os profissionais envolvidos dentro do projeto e outros profissionais também que possam vir colaborar com a gente aí em termos de conhecimento, tanto na área de endocrinologia, nutrição, enfermagem, oftalmologia, odontopediatria, como é o caso do Andrigo Beber. A gente vai aproveitar toda a possibilidade de ganho de conhecimento que eles podem oferecer para esses alunos, para as pessoas que vão participar aí desse projeto, né? E aí, além da comunidade fechada ainda, vai existir um outro estilo de workshop também, que vai ser Café com Alê. O Café com Alê, na verdade, vai ser necessariamente comigo, às vezes eu vou estar interagindo com algum dos profissionais, às vezes não, e a gente vai trazer, além do período de perguntas e respostas das pessoas da comunidade, então a gente vai poder falar abertamente numa sala onde eu vou interagir com um ou com outro aluno, para a gente conseguir trazer e responder o máximo de dúvidas possível e de repente dar algum tipo de orientação. E essa orientação vai poder te ajudar a tomar as melhores decisões, a buscar o melhor caminho. E para isso a gente ainda vai trazer estudos de caso. Então são situações reais aí do nosso cotidiano que a gente vai trazer, muitas vezes do próprio aluno, e a gente vai expor essa situação, não vai dizer de quem que é a situação, mas vai expor a situação para que todos ajudem a tomar as decisões que vão direcionar a melhor opção dentro do que é possível fazer com o controle do diabetes. Então, com isso, a gente vai trazer um pouco mais de facilidade na tomada de decisão. As pessoas tendo essa autonomia de tomar as suas melhores decisões, elas vão se engrandecer, né? Vão se fortalecer. E aí a gente consegue, com conhecimento, gerar o autoconhecimento e gerar a tomada de atitude, a tomada de decisão. Então, a gente vai ter o curso, vão ter os workshops com os profissionais trazendo mais ainda conteúdo, mais profundo para que nós possamos evoluir aí o seu conhecimento. A participação do Café com Alê comigo e mais os profissionais, se for o caso, em algum tema específico. A comunidade fechada, onde além de todo o processo, onde vocês vão estar postando seus desafios, vão estar fazendo toda a interação, não existe pergunta, não existe hora. Qualquer pergunta colocada na comunidade vai ser respondida, a gente não vai deixar dúvida nenhuma escapar.
Essa é a ideia. E aí, conforme eu apresentei o projeto, a gente trouxe também um bônus. Esse bônus, o que é? Uma mentoria. É uma mentoria comigo, que num primeiro momento essa mentoria era para ser com 2 horas de duração, duas conversas, dois bate-papos, um a um, eu e a pessoa, para entender o dia a dia dela, o que ela faz, o que ela não faz, como que ela faz, o que precisa corrigir, o que não precisa. A ideia era ter 2 encontros de 1 hora cada um, e aí a gente vai fazer via Skype, alguma ferramenta nesse sentido, para que a gente possa, um a um, decidir e encontrar as melhores opções de caminho para o seu tratamento. Esse era o bônus que a gente estava oferecendo. Então, mas a gente decidiu, então, aumentar o bônus. Então, esse bônus que eram de 2 encontros de 1 hora, vão passar para 3 encontros de 1 hora, porque eu entendi que o primeiro a gente vai só entender, e aí vai começar a dar uma direção. O segundo a gente vai refinar. E o terceiro a gente vai validar. A ideia é levar a maior capacidade de melhoria de decisão ou dentro do seu tratamento, dentro da sua realidade, para que você consiga aí com essa interação, com essa participação direta aí dentro da sua situação, a gente conseguir te direcionar rapidamente. Então a ideia é que essa mentoria aconteça nos primeiros meses, já não, como o curso acaba durando 1 ano, mas nos primeiros meses a gente vai fazer essa interação muito direta, específica no seu tratamento, para que você consiga já tomar aí o melhor caminho e seguir muito mais fácil. Aí o conhecimento vai entrando, você já está direcionado, então fica muito mais fácil. Você vai perceber que cada vez menos você vai depender da receita de bolo, cada vez mais você vai tomar suas decisões. Esse é o mais importante, né? E aí a gente estava aqui em discussão, vendo o que era possível fazer, e, e aí a Renata, que é a endocrinologista aí, por um acaso minha irmã, diabética há 37 anos, que acabou de chegar aqui na nossa live, a gente conversou bastante e aí decidiu que na entrada, no módulo 1, o módulo 1 era um módulo do curso, né? O módulo 1 do curso, ele é um módulo introdutório, em todos os sentidos. Introdutório para vocês entenderem exatamente como vai funcionar cada mecânica de cada sistema que a gente vai estar utilizando para transferir o conhecimento, transferir o que é importante sobre diabetes, mas também vai dar algumas orientações do que você precisa fazer para você estar preparado para começar a trilhar esse caminho. Porque depois do curso iniciado, a gente vai ter alguns marcos, né, alguns pontos que a gente vai fazer algumas definições. Por exemplo, de 3 em 3 meses, ainda não tenho certeza dessas datas exatas que eu estou falando, mas de 3 em 3 meses, no meu entendimento, a gente deveria fazer uma hemoglobina glicada e ter todas as anotações de ponta de dedo para a gente conseguir tomar referência de se está caminhando do jeito certo, se não. Então a gente vai ter alguns marcos, né? E o começo, ele depende muito desses marcos, né? Depende muito de uma primeira orientação. Então eu acertei com a Renata que todos os alunos, todas as pessoas que entrarem na turma do Programa Diabetano de Educação em Diabetes vão ganhar, através do Diabetando, uma consulta com a Renata Câmara, que é a minha irmã, que é endocrinologista e diabética há 37 anos, especialista, que tem um valor de consulta, a média de mercado é entre 400 e 700 reais, um valor de consulta, mas ela vai fazer uma parceria com a gente, ela já é uma grande parceira do projeto, para que ela atenda 100% das pessoas que tiverem cadastradas no programa Diabetando, e aí com isso a gente fazer esse start o mais especificamente possível. Imagina a gente ter uma profissional altamente qualificada, com todo o conhecimento, não só técnico da medicina, mas também a experiência como diabética, mais de 35 anos de diabetes, colocado aí em foco no seu início aí do seu projeto de tratamento. Eu acho que isso vai fazer muita diferença nos resultados finais que a gente vai poder colher no futuro. E a gente vai oferecer isso também como um bônus aí para quem participar dessa turma. Não sei se a gente vai conseguir manter isso mais para frente, né? Mas como é só a segunda turma que a gente tem aqui de formação em educação em diabetes, a gente decidiu fazer porque a gente percebeu que dá para melhorar esse começo, esse start, e o conhecimento é o grande negócio aí, o grande fator de entendimento. Tá certo? Então esse é mais um bônus,
A gente aumentou o bônus 1, que era a mentoria, que em vez de 2 sessões agora vão ser 3 sessões de 1 hora. E aí a consulta com a doutora Renata Bona, especialista e diabética, né, que pode com certeza se colocar no nosso lugar e ajudar a gente a ter uma direção muito mais assertiva. Tá certo? Então esse seria o segundo bônus. E aí eu comecei a receber perguntas das pessoas, mas como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funciona aquilo outro? Eu quero ver algumas aqui para a gente poder tratar essa situação. Bom, primeiro é a inscrição. Muita gente está com dúvida na inscrição. A inscrição vai ser feita por um link. Na verdade tem mais de um link, mas eu vou dar esse que é o mais fácil, que é o diabetando.com.br barra programa diabetando. Você entra nesse link e você já vai ter a página de acesso, basta clicar no botão e você vai fazer o cadastro e já vai receber login e tudo mais. E aí a gente vai distribuir depois para vocês o calendário da liberação dos módulos do curso, porque vai ser parcial. Esse é um dos pontos. Então a inscrição vai ser no link diabetando.com.br barra programa diabetano. Vale a pena fazer parte da comunidade diabetana se você tem diabetes tipo 1? Eu tenho diabetes tipo 1 há 36 anos. Eu fui diagnosticado com 6 anos. Eu não tenho a menor dúvida. Para você que tem um filho com diabetes, o conhecimento é essencial. É talvez determinante para uma vida tranquila, uma vida segura. Segurança, sabe? A pessoa ter confiança de uma vida normal. Então, para você que tem tipo 1, certamente é o curso. Aí, uma outra pergunta. E se eu sou tipo 2? Vale a pena também. A gente vai abordar os tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, lógico, com profundidade um pouco maior, mas a gente também vai abordar o gestacional, o LADA, o MOD, a gente vai falar de todos os tipos de diabetes que hoje a gente encontra no mercado e vai trabalhar esse conhecimento, porque eu acredito que todo conhecimento é importante. Todo conhecimento. Existem especificidades e vão ser tratadas essas especificidades, mas de uma forma geral, quanto mais você conhece de diabetes, mais fácil fica para você controlar. Então vamos falar também de tipo 2. E a mesma pergunta para. E se eu sou só parente? Cara, você é pai, você é mãe, você precisa do conhecimento, aqui é o lugar. Não vai ter nenhuma área de entendimento que a gente não vai abordar. E se surgirem novos temas dentro do projeto, que a gente entenda, vale a pena, vamos fazer o conteúdo desse tema aqui que vai ser relevante, a gente vai montar. Como eu falei, a gente tem mais ou menos 10 workshops e 10 cafés com Alê orquestrados para um ano. Se eu precisar fazer 20 para entregar tudo o que é preciso, eu vou fazer 20. Então esse é o ponto. Eu não vou poupar esforços para levar todo o conteúdo que é necessário para que vocês saiam depois desse um ano com toda a bagagem que você precisa. E depois você ainda vai ter a disponibilidade de mais um ano pela frente para você rever de novo, para você internalizar mesmo o conhecimento. Você não vai vivenciar, assistir o workshop e acabou. Esse workshop vai ficar gravado numa base de dados do curso e você vai ter acesso aí correntemente sem problema para que você possa voltar a assistir. Também para cuidadores, os cuidadores também, por favor, se vocês estão investindo aí na carreira de cuidador, eu acho que é bem importante. Aí a pergunta, o projeto é presencial? Não. Nesse primeiro momento, a gente ainda não tem estrutura para fazer presencial. A gente tem a ideia de fazer presencial no futuro, inclusive regionalizado, fazer nas principais capitais encontros regionais para que a gente possa ter aí esse contato, porque é muito legal. Eu sou da área comercial, eu sou a pessoa que vai lá, dá a mão, abraça, conversa, entende, e eu quero fazer isso também com os conhecimentos de diabetes, eu quero entregar pessoalmente, eu quero mostrar e ser a prova viva de que isso acontece e levar os meus amigos que também são outras provas vivas de que o conhecimento transforma. É isso que a gente pretende aí para o futuro, então não é presencial, ele é 100% online. Mas isso também traz vantagens, você vai poder fazer no seu tempo. Então, as aulas são várias aulas durante cada módulo e as aulas não são muito longas. Então, você consegue 10 minutinhos por dia ali, você consegue fazer o curso tranquilamente. Então, por dia não, talvez um dia sim, um dia não, mas você vai conseguir. E você vai ter depois isso, o tempo. Enfim, eu sugiro não gastar o tempo, porque tempo, quando a gente fala de diabetes, é vida. Quanto antes você souber, quanto antes você controlar, mais fácil vai ser ajustar. Todo mundo que participar da comunidade diabetana vai atingir os seus objetivos de controle da glicemia? Essa é uma outra pergunta que eu
Cara, todas as pessoas que participarem, que efetivamente absorverem os conteúdos e sim, dedicar o seu esforço, porque não adianta ir lá, é igual você pagar a academia. Eu paguei a academia. Cara, não vai mudar nada se você não for. Não vai mudar nada. Você tem que pagar a academia e ir na academia. Senão não vai mudar nada. Aqui é a mesma coisa. A gente vai te dar o conteúdo, mas se você não usar esse conteúdo, não vai mudar nada. Então, o seu esforço, você tem que dar 100% do seu 50%. Porque o 50% que depende de mim, que depende das pessoas que estão apoiando esse projeto, eu não tenho dúvida que a gente, do nosso 50%, a gente vai dar 200%. Então, a gente vai entregar tudo o que é necessário para que vocês tenham o ganho de conhecimento que é importante, tão importante aí para o controle do diabetes. Porque se eu não tiver tempo de implementar os ensinamentos da comunidade diabetana, bom, essa é uma opção sua. Se você não tem tempo, eu sugiro você então não entre, porque parece que a vida não vai ser importante para você. Mas se você está disposto a enfrentar todas as consequências do mau controle, fique em casa, assuma esse risco e seja feliz. Agora, estar dentro de uma comunidade nesse sentido é para que você interaja, para que você fale, para que você pergunte. Não existe dúvida boba, não existe pergunta desimportante. A dúvida ela precisa ser sanada, ela precisa ser encerrada. Né? Não adianta nada a gente entrar para uma coisa que a gente não vai se dedicar, não vai fazer. Então aqui você vai precisar estudar um pouco, vai precisar seguir alguns caminhos e vai precisar ganhar a experiência, não só o conhecimento, mas a experiência que vai trazer o autoconhecimento. Então você vai ter que praticar, alguns detalhes vão gerar exercícios que vocês vão ter que fazer. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, o diabetes ele tem controle, basta você querer estudar e se dedicar. Esse é o segredo e a gente não vai fazer diferente. É isso mesmo. A doutora Renata acabou de comentar aqui, não é ter tempo, tornar natural. Então, conhecimento, autoconhecimento, automatização. A gente falou disso também no workshop. A gente tem essa busca da automatização. Então, é conhecimento, autoconhecimento, comportamento, automatização. Tudo isso vai fazer funcionar são os pilares do projeto e vão fazer funcionar o seu controle. E aí você ganha segurança, liberdade, confiança, enfim. É uma mudança de vida. É difícil até falar porque muda tudo. Quando você confia, você sabe o que está acontecendo, você não precisa de muletas para se justificar para uma ou para outra coisa. Infelizmente, a gente percebe muita gente se justificando. Porque eu tenho diabetes, o diabetes é tão terrível. É tão terrível. Olha para mim, cara. Olha para o Andrigo fazendo Ironman. É tão terrível se você não quer cuidar. Se você quer cuidar, não é tão terrível. Basta querer, basta buscar. E a gente está aqui para ajudar a encurtar esse caminho. O projeto Diabetano nasceu para encurtar o caminho do conhecimento. E o programa Diabetano de Educação em Diabetes é exatamente isso. O caminho mais curto entre o absoluto desconhecimento e o domínio do diabetes. É isso que a gente busca com o projeto. Por que a comunidade diabetana não oferece bolsa de estudos? Bom, o Diabetando ele é um projeto autofinanciado. Né? Não existem patrocinadores. Vocês vão olhar aí, a gente até gostaria de ter esses patrocinadores, mas infelizmente eles ainda não surgiram. E se um dia surgirem, eu vou ser muito direto para vocês, eu prefiro não aceitar, né? Porque daí eu vou ter que direcionar. E eu não quero fazer isso. Eu quero que você tenha o conhecimento livre. Eu quero que você opte qual vai ser a insulina que você vai usar. Eu quero que você opte qual monitor de glicemia você vai usar. Eu não quero que você use esse ou aquele porque alguém está ajudando o projeto. Eu não quero ser isso. Eu quero ser educador de diabetes. Eu não quero ser o garoto propaganda de XPTO. Não quero. Isso não tem interesse. E se algum dia esses caras chegarem até nós, a nossa ideia hoje é que a gente direcione isso para as associações. Que elas são estruturas físicas imobilizadas que às vezes não têm a disponibilidade de digital que a gente consegue já oferecer aqui com o Diabetano. Então a ideia é que a gente tenha sim apoios futuros, não para nós, mas para as associações ganharem robustez e quem sabe serem nossos apoiadores também regionalmente. A gente tem essa consciência de que
é importante ter os parceiros, não por uma questão, e isso tem que ser muito claro, eu não quero falar de X ou de Y. Eles, se quiserem entrar no projeto, vai ter que assinar um papelzinho dizendo assim, ó, não vou falar bem do seu negócio, custe o que custar, eu vou falar a verdade. Porque se for para falar a verdade, eu falo, aí não tem problema. Eu vou dizer o que eu acho melhor, o que eu acho pior, e aí não tem problema. Por enquanto, a gente tem um projeto autofinanciado, se fosse possível, eu daria para todo mundo, mas aí eu vou de encontro com uma outra coisa que eu realmente acredito, né? Como eu trabalho muitos anos no mercado capilar, né? Todas as vezes que eu dei cursos para os cabeleireiros, que eu dei de graça, olha, cara, curso de coloração incrível capilar, cara, não vai ninguém, não vai metade da turma. Então o investimento, e que não é um investimento alto, vocês vão entender, é, na verdade, uma ajuda para que a gente consiga sustentar, porque tem que ter uma plataforma funcional de curso, tem que ter um site funcional voando. Ô Karina, tudo bem? A gente tem que ter. A gente vai ter que custear em algum momento o apoio todo que a gente acaba tendo dos profissionais, porque tempo desses caras, eles precisam trabalhar. Então, se eu ficar tirando eles do trabalho deles, eu acabo ocupando esses caras. Então, em algum momento, a gente vai ter que conseguir tornar esse projeto autossustentado. Eu tenho buscado aí estudar muito a questão das mídias sociais, as ferramentas que eu posso utilizar para ajudar cada vez mais as pessoas. Então, a gente tem uma série de contratos aí que a gente não tem, infelizmente, como custear. Eu não tenho. Eu, infelizmente, não tenho como custear. A pessoa falou assim, cara, mas eu não tenho dinheiro para investir num curso desse. Cara, depende de qual é a sua prioridade. Cara. A minha prioridade é ter a saúde. E o conhecimento eu já tenho, então a minha saúde eu já garanti. Agora, a pessoa que não está disposta a estudar, não está disposta a dar um próximo passo, infelizmente a gente não tem muito como ajudar. A gente pode fazer o que é de interesse mútuo, né? Não posso obrigar ninguém a nada. Mas se eu tivesse essa oportunidade, eu não tenho dúvida, se minha mãe tivesse essa oportunidade há 35, 36, 37 anos atrás, eu não tenho dúvida que minha mãe teria abraçado. E ela fez isso de uma certa forma, que foi mergulhar nas associações com trabalho voluntário e acabou se tornando presidente de uma grande associação, hoje é coordenadora de educação da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas ela buscou ferrenhamente e assim, a minha irmã, a gente deve tudo a ela, ao meu pai, que foram incansáveis nessa situação de busca do conhecimento. Quando será aberta a próxima turma? A pessoa perguntou. Talvez que eu não quisesse fazer agora nessa turma. Olha, a gente não tem previsão de próximas turmas. A gente pretende fazer novas turmas, a gente ainda não tem essa previsão. Aqui nós somos uma empresa de geração de conteúdo, basicamente, e é isso que a gente busca trazer com o Diabetando. O preço do Diabetando hoje, para a pessoa participar, tá sendo parcelado, na verdade. Eu já falei isso, é o valor de uma pizza, mas são 12 vezes de R$ 58,16 para a pessoa que queira participar dentro desse projeto. E para a pessoa ter certeza, assim, a gente resolveu fazer uma coisa que é um pouco diferente. O direito do consumidor hoje dá 7 dias de prazo de desistência de compra. Eu quero que você tenha certeza do que a gente está querendo te entregar. Então, em vez dos 7 dias, eu estou dando 30 dias de garantia incondicional. 30 dias você vai começar o curso, você vai participar do primeiro Café com a Lê, vai ter o primeiro workshop, já vai ter vivenciado o módulo 1, provavelmente o módulo 2 já vai estar inteirinho disponível para você, você vai ter tido já a primeira experiência com o projeto, né, depois de 30 dias. No 30º dia, você fala assim, cara, isso não é para mim. Você vai me mandar um e-mail no contato@diabetando.com.br e eu vou te devolver o dinheiro sem questionar. E vou devolver integralmente. Né? Então, o valor do seu investimento vai ser devolvido, o valor do curso à vista é R$ 597, ele vai ser devolvido e eu não vou questionar, vou arcar com qualquer custo financeiro que isso possa gerar. Se você quiser fazer então a sua inscrição, como eu comentei, diabetando.com.br/programa Diabetando. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, meus amigos. Eu espero que tenha trazido e tirado todas as dúvidas. Um abraço.